a enquete que está no ar aí, para você já ir votando na pergunta que é a seguinte: quem teve o efeito, qual técnico teve o feito mais improvável na temporada? Felipe Luiz com o Flamengo, improvável porque ganhou os 2 maiores títulos, estreante e tal, técnico muito jovem. Dorival Júnior, experiente, que acabou conquistando a Copa do Brasil, em que pese todos os problemas que o Corinthians enfrentou. Rafael Guanais, estreante na Série A com o Mirassol, chegou ao G4. Ou foi o Abel Ferreira, que teve uma grana gasta em reforços, quase 700 milhões, e mesmo assim não ganhou nada? Qual foi o feito mais improvável? Não é melhor, é improvável na temporada de 2025. Você deu seu voto aí. Primeiro técnico que nós vamos falar aqui é ele, Felipe Luiz. Repetiu o Jorge Jesus no primeiro ano completo como técnico do Flamengo. Lembrando, ele assumiu o lugar do Tite no fim, na parte final de 2024. Pegou o time e já levou para o título da Copa do Brasil. E esse ano tivemos o Felipe Luiz Prime, vamos dizer assim. Mais maduro, armou um time espetacular. O time do Flamengo já era muito forte, ficou mais reforçado ao longo do ano. E aí, com apenas 40 anos, conquistou 2 dos 3 principais títulos do continente, né? Do Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E olha que detalhe, o Flamengo não tinha o mesmo técnico começando e terminando uma temporada há mais de uma década. O último tinha sido o Luxemburgo, entre 2010 e 2012. E o Felipe Luiz quebrou essa sequência com apenas 40 anos. Ele já está no Flamengo, ficou no Flamengo bastante tempo. Olha o desempenho do Felipe Luiz. Olho na tela. Carioca, campeão. Copa do Brasil, ficou nas oitavas, perdeu para o Galo. Brasileirão, campeão. Supercopa, campeão, ganhou do Botafogo. Libertadores, campeão, ganhou do Palmeiras. No Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, caiu nas oitavas, perdendo para o Bayern de Munique. E na Copa Intercontinental no fim do ano, quase conseguiu o título mundial, perdeu nos pênaltis para o PSG. Foram 73 jogos, 48 vitórias, 16 empates, 9 derrotas, com 132 gols marcados, 43 sofridos e 73% de aproveitamento, que é um espetacular, né? Para um técnico, seja ele qual for. É muito difícil esse aproveitamento. 1,80 gol marcado por jogo e 0,58 gol sofrido. Esse número também é interessante, porque ele arma muito bem as defesas. Vamos lá, Rodrigo. Tivemos esse ano um Felipe Luiz que desponta aí para ser, pelo menos desponta, mas acho que vai ser, um dos técnicos mais importantes da atualidade, né? Talvez já seja até. Então, Tirone, a gente tem que voltar atrás um pouco. Quando saiu o Tite e entrou o Felipe Luiz, o que a gente esperava do Felipe Luiz? Era um incógnita, né? Se a gente olhar lá atrás, a gente achava, olha, ele é um cara que vai fechar a temporada, que de repente pode conseguir fazer até um trabalho ok, mas era uma aposta. Um técnico que até aquele momento só tinha sido treinador de divisão de base, né? Então eu acho que é muito diferente o que ele fez em um ano e pouco de carreira, né? E esse aproveitamento de 73% que ele teve é um pouco abaixo do Jorge Jesus, que a saída do Flamengo é 76%. Então, um técnico estreante com 73%, e eu acho que é uma renovação no futebol brasileiro. Ele e o Guanais são coisas que a gente não tinha visto ainda dessa, digamos assim, começa a se formar uma nova geração, meio espontânea, ainda com uma cara de Europa, no caso dele, que ele é um técnico com DNA europeu, foi todo formado na Europa, e com essa característica, eu acho que um pouco diferente em relação ao Flamengo, porque o time do Flamengo não foi um time defensivo durante esse período de 2025, muito pelo contrário, né? Um time ofensivo, que agride sempre o adversário e tal, mas a principal qualidade é a defesa, né? É um time que toma menos de 0,6 gol por partida, então é um time que se defende melhor do que aquele do Jorge Jesus, que atacava melhor do que esse. Então eu acho que assim, o cenário todo que se construiu do Felipe, quando você pega ele entrando logo depois do Tite, você falava assim, pô, esse cara é um cara com cabeça diferente. Eu já tinha feito uma entrevista com ele quando ele ainda era jogador, e ele contava um pouco das coisas ali, do que ele esperava ser quando técnico. Então você via que era um cara com uma cabeça muito para frente, que ia se preparar muito para ser técnico, mas você não esperava que o cara em um ano fosse construir esse tipo de carreira, né? Campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro. Então eu acho que é uma coisa muito impressionante e que é uma coisa, uma esperança para o futebol brasileiro no sentido de construção de uma nova escola
que é um início, né? Não podemos dizer que ela já foi construída, mas é um início, ele, o Guanais, de coisas que a gente pode ver de diferentes, até para no futuro, eventualmente muito na frente, não estou falando de agora, mas muito na frente você voltar a ter um técnico brasileiro dirigindo a seleção que seja de alto nível, né? Então eu acho que esse ano do Felipe dá muita esperança para o futebol brasileiro. Interessante do Felipe Luiz, né? O time do Felipe Luiz, claro, o Flamengo tem um elenco muito bom, muito melhor que quase todos os outros times, né? Tá muito descolado do restante. Mas vamos combinar, né? O Tite não fez esse time jogar. Alguns outros treinadores não fizeram esse time jogar tanto assim, né? O Flamengo não conseguiu ter o mesmo técnico desde o Jorge Jesus lá, e depois do Rogério Ceni, que ficou bastante tempo, mas foi trocando de treinador, sempre ganhou mais porque é um time muito forte, tem muito jogador. E esse Flamengo que a gente viu esse ano, a gente pode dizer que é o Flamengo do Felipe Luiz, né? Tem uma característica dele. O que mais me chama a atenção nesse trabalho do Felipe Luiz é a rápida adaptação do campo para o banco. Você citou o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, a gente vai lembrar, no começo da carreira dele como treinador, várias críticas, várias análises e informações que a gente tinha de vestiários, por onde ele passava, no Cruzeiro, por exemplo, os jogadores tinham dificuldade de aceitar o Rogério Ceni como líder, né? O Rogério Ceni, ele era um ex-jogador que tinha virado técnico, mas que não conseguia, no discurso, no trabalho, no dia a dia, fazer o grupo abraçar o que ele queria. O Felipe Luiz conseguiu, e não é que ele conseguiu isso da maneira mais fácil possível. Ele passou por desafios como ter que bater de frente com o Pedro, como ter que ir na coletiva e falar o que falou do Pedro, que era seu, até então, companheiro de elenco. Então ele teve que tomar decisões como a questão do Gabigol, na mudança do ano do título, em que o Gabigol fez o gol do título contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, o que mais me chama a atenção é como ele rapidamente entendeu o que era ser treinador e conseguiu passar para os seus jogadores o que era o projeto dele e fazer com que os jogadores abraçassem. Porque a gente poderia ver um treinador com as melhores ideias possíveis, com a melhor prancheta possível, com a teoria mais incrível do país, com a formação europeia, mas que não ia ter resultado. Então a gente viu o cara que teve todo esse trabalho com o resultado e com os jogadores abraçando. Isso, para mim, é o mais surpreendente. E aí a gente viu no gramado, dentro das ideias dele, várias ideias que deram certo, outras que deram errado, mas que no final, no trabalho, no impacto final, no impacto do final da temporada, não foram tão decisivos. Então a gente vai lembrar, imagina, se o Flamengo não tivesse sido campeão brasileiro, a gente estaria aqui, talvez, falando sobre a decisão dele mandar time titular para Fortaleza, né? Ou estaria falando aqui de por que ele escolheu o Danilo e não o Léo Ortiz na final da Libertadores, por que ele pôs o Bruno Henrique, enfim. Mas como as decisões foram acertadas e os títulos vieram, cara, para mim é muito surpreendente como ele conseguiu, assim, em menos de 2 anos, saindo do time e virando treinador, fazer com que todo mundo abraçasse a filosofia dele. Esse é um ponto importante, Rodrigo, com relação ao entreveiro que ele teve ali com o Pedro. E ali teve muita gente decretando: agora perdeu o grupo, agora não sei o quê. E ele é raríssimo, para dizer, talvez eu nunca tenha visto uma crítica de um treinador tão direta a um jogador dando nome e sobrenome, falando o que o cara não estava fazendo. A não ser quando é caso de indisciplina, né? De que o cara, sei lá, não apareceu na concentração, essas coisas que não é exatamente o que aconteceu com o Pedro. A crítica do Felipe Luiz ao Pedro é uma crítica de desempenho e de comprometimento ali, no dia do treino. E é muito raro você ver um negócio com qualquer treinador. Basta ver que o técnico que foi a 2 Copas do Mundo, ele passou 2 ciclos de Copa protegendo o Neymar, fazendo do Neymar um bibelô e tal. E é incrível como isso, primeiro que é novidade, então não sei se é uma coisa mais europeia, um jeito mais europeu de ser, que o Felipe Luiz é um pouco assim, ou se é uma maturidade dele mesmo e de como isso foi absorvido rapidamente, o time continuou ganhando e chegou onde chegou. É uma mudança, é muito raro isso, né? Eu acho que tem sim uma coisa europeia, o Tironi. Se você olhar, o próprio Luiz Henrique, que enfrentou o Felipe Luiz na final do Mundial pelo PSG, ele já fez a mesma coisa com o Dembélé, né? Já fez a mesma coisa com o Mbappé, inclusive num documentário,
né, dizendo ali, apontando todas as falhas dele, quando ele ainda era do PSG. E é comum outros treinadores, se você for lembrar Tuchel, eu não vou lembrar que todos, mas várias vezes você vê em coletivas os técnicos europeus fazerem críticas diretas aos... Tem uma relação mais madura, eu acho, na Europa, em relação a criticar especificamente jogadores, e aqui no Brasil a gente tem muito uma coisa de que os jogadores são bibelôs, né? Que você não pode encostar nele, vai acabar com o vestiário, falou mal do fulano de tal, né? Não sei o que, agora ninguém mais vai correr por ele, que é uma certa infantilização que a gente tem do jogador de futebol, porque ele não é que nem um profissional como eu, você, Danilo, que passível de crítica pelo seu chefe. Ele tá num status que ninguém pode encostar nele, que senão vai causar um grande problema. E eu acho que o Felipe mexeu, inovou e mexeu com esse vespeiro. Talvez vire digamos assim, isso se torne uma prática, digamos assim. E eu acho que ele fez isso tendo uma outra questão, que por ser um técnico novato, ele sofria um preconceito que é bem comum de todos os técnicos novatos, não é só ele, porque estava no Flamengo e tal, talvez só o problema dele no Flamengo é que é mais pressão, é um clube que é submetido ali a uma quantidade de holofote absurdo. É que todo técnico novato é chamado de estagiário, né? Já percebeu? Toda hora que o cara erra, qualquer coisa que a gente atribui de erro, aí o cara é chamado de estagiário. Aí quando, sei lá, aquele cascudão que já tem 50 anos de carreira comete a mesma cagada, digamos assim, aí ninguém chama de estagiário, talvez chamem de pardal, mas não chamam de estagiário. Então eu acho que tem esse preconceito contra o técnico novo, que é uma resistência, uma mentalidade brasileira de resistência ao novo, né? Então eu acho que ele enfrentou essas duas coisas para tentar implantar uma nova... Muita coisa de convicção no seu trabalho, né? Desde o início, falando de esse é o meu modelo de jogo, fulano de tal não se encaixa no meu modelo de jogo, e a torcida questionava ele muitas vezes. Quando ele ganhou tudo, de fato, né? O Brasileiro e a Libertadores, ele lembrou de todas essas pressões que ele sofreu ali durante esse momento. Não que tenha acertado tudo, todos os momentos, mas tinha muito dessa coisa, eu acho que desse preconceito, e que foi difícil de lidar. Ele enfrentou um monte de resistências. Um fator que ele teve a seu favor é que, apesar de ser um técnico estreante, ele era grande dentro do Flamengo. Ele não era grande ainda como técnico, né, porque ainda estava se formando, mas ele tinha uma história dentro do Flamengo. Isso deu um pouco de casca para ele, e eu acho até uma compreensão dentro do grupo ali do Flamengo. If you're over 40 and want to shock everyone who hasn't seen you in months, start the Winter Military Academy. Agora, para passar para outro treinador, outro professor, ele enfrentou uma outra, não uma resistência, mas ele enfrentou, é modo de dizer, um outro fantasma que pairava no Flamengo sempre que acontecia algum problema. Jorge Jesus. Não, traz o Jorge Jesus, não é melhor que o Jorge Jesus, não, porque o Jorge Jesus, fosse o Jorge Jesus, tal. Bem, ele bebeu na fonte também do Jorge Jesus, ele mesmo admitia isso, mas ele conseguiu exatamente o mesmo feito do Jorge Jesus, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e no Mundial, nos mesmos moldes que o Jorge Jesus teve, ele chegou um pouco mais perto. Ele levou um jogo contra o PSG para os pênaltis. O Jorge Jesus perdeu naquele jogo contra o Liverpool, jogando bem também, na prorrogação. Tem isso também. O Jorge Jesus cada vez mais se transfaz, por causa do desempenho do Felipe Luiz, vai se virando um quadro na parede, né, Danilo? Um quadro na parede, eu acho que talvez ainda não, Tirone. A gente vai lembrar que o Jorge Jesus ainda tem o sósia dele lá atrás do próprio Felipe Luiz no Maracanã. Já falei isso outras vezes. Não é qualquer treinador, né, que consegue algo disso. Eu acho que na comparação, eu já tentei fazer bastante comparação em relação ao que tinha o Jorge Jesus, ao que tinha o Felipe Luiz. Eu aceitar um mérito ali que lhe dão é uma dificuldade, né? Então eu acho que tem essa diferença, o cara que é mais personalista acaba aparecendo mais. Eu concordo com as coisas que o Daniel falou sobre o negócio, eu só acho que o Felipe Luiz tinha uma vantagem em relação ao Jorge Jesus. Ele tinha menos jogadores decisivos, mas ele tinha um elenco melhor, né? Ele tinha mais peças de reposição, ele tinha um corpo melhor ali para troca de jogadores. O segundo time do Flamengo é muito melhor do que era o de 2019. O primeiro, o de 2019, era melhor do que esse. Então tinha jogadores mais decisivos. Acaba que você considerar que o percentual de aproveitamento dos dois é parecido, que o Jorge Jesus foi mais espetacular ofensivamente e ele foi melhor defensivamente.
Eu diria que é bem equilibrado. Assim, de dar uma vantagem para um ou para outro, eu acho que vai ser ali no que o Danilo falou que é o intangível. Não ganhava Libertadores há mais de 30 anos, virou no último minuto. Quem que vai igualar uma virada nos minutos finais de um campeonato que o Flamengo não ganhava há 30 anos? Então, é uma história, é tipo um fairy tale, né? Uma história de conto de fada. Mesmo você ganhando tudo contra o principal rival, que é hoje o Palmeiras, você não tem uma história do mesmo, o enredo não consegue chegar no mesmo lugar, digamos assim. Então, E tem uma mas outra é só por coisa, isso, né, porque Rodrigo? se você Desculpa, a gente o está com um quê? pequeno delay aqui, desculpa te interromper, mas o que para mim chama atenção também é aquele ditado, né? Morra como o herói, senão você vive tempo demais para ser vilão. O Jorge Jesus saiu, ninguém sabe o que seria o ano dele depois. Então ele saiu com a história perfeita, não tem nada para falar. O Felipe Luiz, por enquanto, está com a história perfeita, mas a gente vai ver o que vai acontecer depois, né? E com mais tempo, né? Eu acho que tem a Mais ver com tempo essa no coisa cargo, cara. emocional. Vai acabar, o desempate vai ser no emocional para o torcedor ali, porque no desempenho em si dos dois, percentual de aproveitamento, um defesa melhor e tal, um tem vantagem, eu acho que não é na unha ali, vai na preferência de cada um.